Mais 5 jogadores para Renato Portaluppi. Nesse vídeo no Portal do Gremista a gente vai te falar sobre isso e te convido a se inscrever aqui no canal e deixar nos comentários a sua opinião. É isso, mais 5 jogadores à disposição do técnico Renato Portaluppi em 2023. A gente vai te falar sobre essa situação e algo que a gente observou após a partida contra o São Luís, a segunda do Grêmio contra esse adversário na temporada. Bom, nesse jogo o Renato levou de fato um time bem alternativo e que mostrou tanto algumas carências, mas principalmente algumas virtudes desses jogadores que entraram em campo, que estiveram em campo. A gente quer aqui nos comentários a sua opinião sobre essa partida e sobre o que você achou, os principais pontos ali dos jogadores, o que você achou de positivo e de negativo também dos jogadores que entraram em campo. O fato é que tivemos nessa partida 5 jogadores pela primeira vez com o Renato Portaluppi. A gente vai te fazer uma avaliação e te mostrar como cada um deles pode desempenhar esse seu papel em 2023. A gente começa então te falando sobre o Vina. Vina que chegou como reforço, vem por empréstimo até o final da temporada, vindo do Ceará, e ele atuou, teve inclusive 4 oportunidades de finalização. As 4 primeiras finalizações do Grêmio foram do Vina. Ele atuou como um meia mais centralizado, meio ofensivo mais centralizado, mas fazendo muito movimento vertical, pisando muito na área. O Everton Galdino estava à frente, então ele se movimenta muito, e o Vina então infiltrando, se enfiando muito na área para finalizar. Ele finalizou então as 4 primeiras bolas do Grêmio e ficou muito próximo, inclusive, de marcar o seu primeiro gol pelo tricolor já nos primeiros 10 minutos de jogo. Foi uma boa estreia do Vina nesse período. Depois ele acabou ficando um pouco apagado, o ritmo do jogo acabou caindo um pouco também, mas Vina entrando é o primeiro nome que fica à disposição do Renato pela primeira vez contra o São Luís. A gente segue então te falando de outra contratação, essa já mais antiga, mas que só foi fazer a sua estreia também diante do São Luís. A gente está te falando do João Pedro lateral. A gente também quer a sua opinião aqui sobre esse jogador, e ele que atuou até por bastante tempo, atuou por praticamente 80 minutos na partida, o João, que fez um jogo até bastante sólido, junto inclusive com a linha defensiva do Grêmio, Cuiabano, a dupla de zaga, e também o João Pedro, com partidas muito boas, muito sólidas. O João Pedro, que inclusive foi uma das contratações mais questionadas pela torcida do Grêmio, justamente pela sua baixa participação em jogos na última passagem pelo Corinthians, por não ter tido nenhuma passagem muito sólida em nenhum clube grande do futebol brasileiro, mas fez nesse seu primeiro jogo realmente uma partida, sim, bem sólida, bem segura, e acabou tendo um bom desempenho em Ijuí. O segundo e o terceiro jogador que a gente vai te falar agora vão ser certamente destaque para você que acompanhou a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em que o Grêmio teve um desempenho interessante, apesar da eliminação após perder para o Atlético Paranaense. Rubens e Zinho, os dois acabaram entrando já mais para o final da partida, e um é lógico pela ponta direita, outro pela ponta esquerda, o Rubens caindo mais pela direita, o Zinho pela esquerda, como fizeram na Copinha. Então o Renato levando os dois para a relação do jogo pela primeira vez e também já os colocando em campo, já no momento em que o São Luís estava mais desgastado no jogo, conseguiram utilizar esse entrosamento para criar boas jogadas ali no final da partida e acabaram ficando próximos também de tentar marcar um gol pelo Grêmio. A estreia dos dois acabou sendo positiva no time titular, era um pedido já muito distante, de muito tempo, da torcida do Grêmio, que acompanhou a Copinha, jogos que você acompanhou com a gente aqui no Portal do Gremista. E o quinto jogador é o Cauã Kelvin, que também esteve na Copinha. Na Copinha ele acabou atuando com o técnico Luiz Eduardo um pouco mais centralizado, um pouco fora da posição dele, que é o meia, que atua mais pela beirada do campo, mas também entrou nessa partida. São 5 nomes que jogaram pela primeira vez com a camisa do Grêmio na equipe profissional, e o Renato certamente observou todos eles, e a gente quer a sua opinião aqui agora nesse vídeo de quais desses jogadores você gostou, qual você não gostou, qual você utilizaria por mais tempo, em qual função durante esse ano de 2023. Enfim, foram as 5 primeiras vezes. Enfim, foram as 5 peças que o Renato utilizou pela primeira vez nessa partida contra o São Luís, que apesar do resultado que não era esperado, né? Lógico que a gente esperava manter o 100% de aproveitamento no Campeonato Gaúcho, acabou servindo para a gente acompanhar algumas novidades, entre elas essas 5 peças que a gente acompanhou pela primeira vez, além, por exemplo, de outros nomes, como Cuiabano, que não fez a sua primeira partida, mas teve uma chance pelos primeiros 45 minutos, quando o Renato o colocou em campo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se inscreva no Portal do Gremista e fica ligado com a gente por aqui para tudo do Grêmio. Grande abraço e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.